Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito de alguma lista de jogadores que eu quero trazer aqui para vocês, que seria uma boa alternativa de reforço para o Cruzeiro para a próxima temporada, que inclusive foram vocês que deixaram aqui nos comentários essas opções de reforço para a próxima temporada. E até depois eu quero fazer um vídeo assim, focado em cada um dos setores, que eu vejo que o Cruzeiro precisa mais de reforços para o setor ofensivo, principalmente em questão assim, de ponta, atacante e tudo mais. Nesse vídeo eu trouxe várias opções, vários setores, e vamos ver se vocês acham que vai ser uma opção boa ou não para o Cruzeiro visando a próxima temporada. E só antes de começar, por para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Muito obrigado a todos por terem chegado a essa marca de 28 mil inscritos e 400, e 300 no caso, conta com a ajuda de vocês agora para alcançar essa marca de 28 mil inscritos e 400. Conto com a ajuda de vocês, beleza? O salve de hoje, como de costume, o primeiro é para o Orlando Silva, lá de Pedra Azul, Minas Gerais. Valeu demais, Pedro. E o segundo salve desse vídeo é para o Felipe Games, ele que é lá de Belo Horizonte também. Muito obrigado, Felipe. Foi um dos primeiros a comentar no vídeo de ontem de noite. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, que vai sair por volta das 6h30, 6h40, já deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é. Quem sabe você também não aparece aqui no canal. E só antes de começarmos, tem um recado muito importante para vocês, que é a respeito assim, do Futebol Team, patrocinador aqui do canal, onde é um jogo bem parecido assim, com o modo carreira no FIFA, no PES, que inclusive você pode treinar seu personagem, evoluir seu time, bem parecido com aquele modo carreira no FIFA, no PES. Recomendo que vocês dêem uma olhada nesse jogo, bem interessante mesmo, com os gráficos muito bonitos, e que assim, por ser de celular, eu acho que é um jogo excelente. Eu vou deixar aqui o link na descrição das últimas 5 vagas para o jogo, eu acho que já vai acabar nesse vídeo de hoje, tá? Então assim, corre lá, aproveite, que sem dúvidas vai me ajudar demais, beleza? Bom, vamos começar assim com os jogadores na posição mais atrás possível, que era no caso dos zagueiros. O primeiro dessa lista, que foi sugestão de vocês, inclusive, tá? É no caso do Thiago Heleno, que assim, jogador que tem 33 anos de idade, zagueiro, que tá lá no Atlético Paranaense. Que muitos de vocês recomendaram a contratação dele, mas a grande questão é que ele tem sido titular no Atlético Paranaense e tem contrato até dezembro do ano que vem. Para você ter uma noção, nesse ano foram 45 jogos por lá e um gol marcado, ou seja, está muito bem. Nem eu sabia que ele estava numa fase tão boa assim como titular absoluto. Para você ter uma noção, lá em 2020, no início do ano, eu falei que seria uma boa opção porque ele já estava em fim de contrato com o Atlético Paranaense. E no ano de 2019 ele havia disputado apenas 20 jogos, porque não estava tendo uma sequência no Atlético. Mas desde a última temporada ele reergueu, foram 44 jogos também no último ano, mais 45 nessa temporada, que deve chegar até uma marca de 52, 55 jogos na atual temporada. Deve ser o ano que ele mais jogou pelo Atlético Paranaense. E como tem vínculo até o final do próximo ano, acho que é a grande chance mesmo dele realmente continuar por lá. Grande questão também que o Thiago Heleno tem uma identificação com o clube, jogou aqui no Cruzeiro entre os anos de 2006 até 2009, foram mais quase 200 partidas com a camisa da Raposa. Outro jogador que já teve passagem aqui no Cruzeiro, defensor também no caso do Manuel, que saiu do Cruzeiro, foi lá para o Fluminense, não foi bom para ele, muito menos para o Cruzeiro, que sofreu bastante para achar assim, um substituto que até agora não achou, um cara que jogasse tão bem como foi o Manuel naquela reta final de Série B. Nesse ano pelo Fluminense, no caso, foram 18 jogos e um gol marcado pela equipe carioca, e não joga mais do que 11 partidas pela equipe. Então assim, mesmo tendo vínculo até o final de 2023, não, até o maio de 2023, eu acho que ele poderia sim voltar para o Cruzeiro antecipadamente. A grande questão é que ele tem um salário bem alto, o Cruzeiro, até mesmo ele estava pedindo mais de 250 mil por mês, se não me engano, para continuar aqui na Raposa. O Cruzeiro não tinha condições de manter esse vencimento, então teria que ver se seria viável ele voltar para o ano que vem ou não. Ele sofreu várias lesões que atrapalhou essa sequência dele lá pelo Fluminense, e assim, na minha opinião, seria um excelente reforço, uma volta do jogador para a próxima temporada. Saindo de zagueiros, indo para a lateral, uma posição que o Cruzeiro precisa, nem que seja de um reserva, porque hoje nós só temos o Matheus Pereira. Uma indicação de vocês também foi no caso do Diogo Barbosa, para fazer uma avaliação do atleta, que eu acho um excelente jogador e que um dia eu acho que vai voltar ainda para o Cruzeiro, tá? Teve aquela passagem lá em 2017, que na Raposa foi muito bem na Copa do Brasil. 59 partidas, 2 gols e 5 assistências. Foi bem marcante mesmo aquela passagem. Depois ele saiu para o Palmeiras e ficou lá nas últimas 3 temporadas, antes de ir para o Grêmio no ano passado. Ano passado até que pelo Grêmio foi bem, 32 jogos. Mas assim, nesse ano, até por conta de algumas cláusulas, que se ele chegasse a um determinado número de jogos na atual temporada, o Grêmio teria que pagar uma grana para o Palmeiras, então ele ficou meio que encostado, e é hoje a segunda opção para esse setor de lateral esquerdo. Foram 25 jogos no ano, um gol e uma assistência. Nos últimos 5 jogos ele disputou apenas 2, então assim, não está numa fase muito boa, mas a grande questão também é que tem vínculo bem longo com o Grêmio, tem até o final de 2023,
E assim, por o Grêmio também possivelmente jogar a Série B no próximo ano, será que o Grêmio aceitaria, né, rescindir o contrato com ele ou emprestar para o Cruzeiro? Vai ser um adversário direto para a conquista do acesso, enfim, temos que ver. E também por conta da situação financeira, né? Às vezes o Grêmio caindo vai abrir mão do jogador para empréstimo. Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários se você acha que o Diogo Barbosa seria uma boa opção ou não para o Cruzeiro. Assim como o Manuel, mais um jogador que estava aqui no Cruzeiro no início desse ano e que seria bem viável no caso da volta dele, no caso do Matheus Barbosa, que assim, saiu do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro recebeu o jogador de empréstimo e ele podia sair a qualquer momento para uma equipe da primeira divisão sem avisar absolutamente nada e o Cruzeiro ganhar absolutamente nada com isso, né? Enfim, naquela ocasião o André Mazzocco fez um contrato ridículo, eu diria, com o jogador, que foi para o Atlético Goiano e até hoje, para você ter uma ideia, ele é o artilheiro do Cruzeiro na temporada. Disputou, no caso, 27 jogos por aqui, marcou 7 gols e foi muito bem, ainda mais com o Felipe Conceição naquele começo de temporada e tudo mais, onde ele era volante, mas sempre ficava correndo pelo lado direito do campo. O jogador de 27 anos foi emprestado para o Atlético Goiano, 9 partidas só até aqui, um gol marcado. Inclusive nos últimos 5 jogos ele entrou apenas na segunda etapa em 3 partidas e não joga um pouco mais do que 2 soldadas. Então não está numa fase tão boa assim lá pelo Atlético, que não deve continuar com o jogador. Lembrando que ele está emprestado, ele pertence ao Avaí. O Avaí não tem interesse nenhum em continuar com o atleta, porque ele já teve alguns problemas com a torcida do clube. E assim, foi emprestado em 2020 para o Cuiabá, onde foi bem, conseguiu acesso, marcou mais do que 30 jogos por lá, 2 gols e 3 assistências, foi para o Cruzeiro e agora para o Atlético Goiano, que deve arrumar um novo time para ele para a próxima temporada, ainda mais se o Atlético não tiver interesse de continuar com o atleta. Tem vínculo com o Avaí até o final do próximo ano, então poderia o Cruzeiro conseguir mais um empréstimo, porque assim, ele tem o contrato ainda com a equipe lá de Santa Catarina, então acho que poderia ser bem interessante. Enfim, vai voltar para o Avaí e aí sim vai arrumar um novo clube para ele. Eu acho que poderia ser uma boa alternativa, nem que seja assim, para ser o titular absoluto, uma boa opção como reserva. É um cara que passou aqui pelo Cruzeiro até hoje, é o artilheiro na atual temporada, se eu não me engano, só atrás dele ali, depois que vem o Giovani e o Marcelo Moreno, ambos com 6 gols marcados na atual temporada. Indo para o setor de centroavantes, temos 2 jogadores aqui que foram sugestões de vocês. Primeiro é no caso do Léo Gamalho, se ele seria viável para o Cruzeiro, jogador que tem 35 anos de idade, que foi carrasco do Cruzeiro, principalmente no ano passado, quando jogava pelo CRB. Nesse ano, pelo Curitiba, foi o grande nome, responsável pelo acesso, 47 partidas, 23 gols marcados e 3 assistências, números excelentes, que é um jogador exatamente que o Cruzeiro precisaria, um cara para fazer realmente 23 gols aqui pelo Cruzeiro no ano. Tem muitos anos que isso não acontece. O Léo Gamalho, que é a grande questão, tem 35 anos de idade, então isso é um fator que prejudicaria. E se o Curitiba teria interesse de negociar o atleta, que eu acho que não, ainda só se fosse por um valor significativo. E será que compensaria pagar para ter um jogador de 35 anos de idade? Tem contrato até 31 de dezembro do ano que vem com o Curitiba, então deve realmente cumprir esse vínculo de contrato por lá. Ano passado também foi muito bem pelo CRB, como eu disse para vocês, 31 jogos, 18 gols marcados e uma assistência, mas realmente esse é o ano dele, o Léo Gamalho, que está numa fase muito boa na sua carreira, praticamente desde quando ele estava lá na época de Santa Cruz e tudo mais. É um cara que tem vivido fases artilheiros aqui no futebol brasileiro e que já tem seus 35 anos de idade. E o último jogador desse vídeo também é um cara central. E só lembrando aqui para vocês que o Cruzeiro tem uma grande chance para o próximo ano de não contar com o Marcelo Moreno. O Marcelo Moreno está numa fase bem ruim, sempre convocado para a seleção boliviana e desfalcando o Cruzeiro. Então assim, é um cara que nesse ano não conseguiu engrenar pela Raposa. Eu diria que tem chance dele sair para o próximo ano. E o Thiago também, porque o Thiago tem um valor de mercado interessante, então assim, poderia ser negociado e o Cruzeiro ficaria sem nenhum centroavante para essa posição. E outro que vocês sugeriram foi no caso do atacante Nicolas, que está lá no Goiás. Nesse ano, 26 jogos pela equipe goiana, 5 gols marcados e 2 assistências. Ainda teve no início do ano 21 jogos e 6 gols marcados pelo Paysandu. Então, somando esses dois, ambos as temporadas pelo Goiás e pelo Paysandu, são 46 jogos nesse ano, 47 jogos, com 11 gols marcados e 2 assistências. Números interessantes, jogador de 1,83 m e que, assim, tem 32 anos de idade. É um cara que seria uma boa opção. Nesse ano, início desse ano, foi especulado por equipes como, por exemplo, o Vasco, e que o Goiás deve pagar um valor ao Paysandu para continuar com o atleta. O Goiás tem, no caso, ele tem vínculo até o final do ano que vem, mas assim que acertar essa compra, possivelmente no final da Série B, deve ter uma renovação de contrato. Então, acho que assim, para tirar ele de lá, teria que pagar 3 milhões, 5 milhões de reais
aí teria que ver se compensaria pagar isso tudo para um jogador que já tem 32 anos de idade, mesmo o Cruzeiro com o clube empresa para a próxima temporada, não vejo isso sendo viável, tá? Enfim, inclusive eu até vejo boas opções, como por exemplo jovens jogadores no mercado, que no futebol brasileiro, que posteriormente tem interesse de trazer uma lista com alguns nomes mais jovens e que poderia ser viável até o Cruzeiro comprar por um valor ali de 10 milhões, 11 milhões, mas que teria um potencial de revenda no futuro, que eu acho que deve ser a chave para o Cruzeiro nesses próximos anos, como por exemplo foi no caso do Red Bull Bragantino, que fez muito isso, né, nessas últimas 3 temporadas praticamente. Enfim, dessas opções aqui, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, qual seria uma boa opção, qual que não seria, e também suas sugestões para o próximo vídeo nesse mesmo molde, né, que eu trouxe aqui para vocês. Deixa aqui a sua opinião nos comentários que eu vou mandar um salve para quem dá boas sugestões no vídeo, como foi no caso desse último aqui, que eu usei praticamente 2 sugestões de inscritos que comentou no último vídeo, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal, que sem dúvidas vai me ajudar demais. Conta aqui com o seu like e também, caso você ainda não seja inscrito, aproveite para se inscrever aqui embaixo, tá? Vou deixar aparecendo 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre o Cruzeiro subir no tapetão. Será que isso é possível? Será que não? Vou deixar aqui essa opinião, esse vídeo que saiu ontem para vocês, além também do vídeo de ontem de manhã, onde eu falo sobre reforços no Cruzeiro, onde o Luxemburgo já indicou que deve ter uma limpa no elenco da Raposa para a próxima temporada, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!